Bem, vamos começar então. Eu vou moderar a reunião de hoje. Apresenta a doutora Graciela Villarreal Brena, coordenadora da Comissão de Investigação da Federação Psicanalítica da América Latina, coordenadora de investigação da Associação Psicanalítica Mexicana, fundadora do Comitê de Avaliação e Tese de Projeto da Associação Psicanalítica Mexicana, psicanalista, investigadora e docente em nível pós-graduação. Temos a aula número 3 sobre hermenêutica, interpretação de textos e os seus contextos. Graciela, a palavra é com você. Obrigado, Alejandra. Alejandro, perdão, obrigado a todos por estarem aqui. Primeiramente, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Apenas o anfitrião pode compartilhar. O anfitrião é FEPAL, então você precisa de alguém que eu possa ajudar você. Eu preciso de acesso para poder compartilhar. Enquanto isso, vou comentando. A minha palestra, de fato, eu gostaria de mostrar a relação da hermenêutica com a psicanálise. Então, como comentou Alejandro, eu vou apresentar hermenêutica, interpretação de textos e seus contextos. De início, eu quero mencionar, já vemos a apresentação? Não, ainda não. Vemos uma tela cinza. Sim. Uma tela cinza. Não, apenas vemos uma tela cinza. Peço desculpas, é Thanksgiving, eu não estou na minha casa, peço, por favor, desculpas, porque eu não estou em casa. Tranquila, porque isso faz parte da atividade, isso acontece sempre, sem problema. Obrigada, Tereza. Muito bem. Ah, para mim aparece sim, mas talvez você pode, mesmo sem material, será? Eu vou. Os slides são muito bom apoio, não é verdade? Não apenas vemos uma tela cinza. Muito bem, eu tenho aqui o texto. Vou ir comentando o texto que eu tenho aqui.
Como eu comentei, a minha apresentação é sobre a hermenêutica. Eu quero mencionar algumas frases. Primeiro, interpretação, reconstrução, o que não é mostrado, o oculto, o esquecido, o entendimento do sentido a partir da linguagem. Entender é fazer parte do que você entende, o vivido, a expressão e o entendimento. O entendimento da individualidade, o discurso do outro, traduzir o passado na linguagem do presente, onde se fusionam os horizontes passado e presente. Depois dessas palavras, dessas frases, vocês poderiam pensar que eu falo de psicanálise, e pode ser, mas não, eu me refiro à hermenêutica. Essa é a minha intenção. Muito bem. Vou fazer um percurso do surgimento da hermenêutica e a sua clássica conceção. O termo hermenêutica, você não pode tirar o de compartilhar tela, porque vemos um espaço cinza. Ah, muito bem, ok. Para que possamos ver você. Muito bem, melhor. O surgimento da hermenêutica e a sua clássica conceção. O termo hermenêutica vem do verbo grego hermeneue, que significa declarar, anunciar, esclarecer e traduzir. Significa que alguma coisa se torna entendível ou é levada para o entendimento. Considera-se que o termo deriva do nome do deus grego Hermes, o mensageiro, atribuído à linguagem e à escritura, e considerado padroeiro da comunicação e entendimento humano, que correspondia a ser o mensageiro que coloca em comunicação deuses, mas também a transmitir a vontade dos deuses para os seres humanos. Esse termo originalmente expressava entendimento, portanto, explicação de uma sentença obscura. E enigmática também dos deuses, um oráculo que precisava de uma interpretação correta. Outro conceito é que o hermenêutico, hermético, semântico, vem da escola constituída no Egito, e o nome do fundador foi Hermés Trismegisto, codificando o conceito do hermético como o ensinamento secreto, aquilo que se revela para um grupo de membros militantes de uma doutrina qualquer, como talvez pretendia a escola, portanto, psicanalistas. Hermetismo, portanto, é o segredo, o encerrado, o não acessível, o não público, o oculto, inclusive o mágico. Além do entendimento simples, a hermenêutica, então, estuda o significado de sinais ocultos por trás de coisas, principalmente por trás da palavra. A origem dos estudos hermenêuticos estão na teologia cristã, onde a hermenêutica tem por objeto fixar os princípios e normas que têm que se aplicar na interpretação dos livros sagrados da Bíblia, por problemas de interpretações que aconteciam de um mesmo texto. Inicialmente, a sua aplicação surge, então, como mencionei, com a teologia cristã. A hermenêutica clássica quis propor regras para combater a arbitrariedade, disciplinas que se relacionam com a interpretação. Enquanto a interpretação acontece uma transmissão de significados que podem ir para duas direções. Uma, podem ir do pensamento para o discurso ou subir do discurso para o pensamento. O processo de interpretação
corrige novamente. O processo de interpretação também é ir do discurso interior para o discurso interior. Uma regra hermenêutica fundamental é o entendimento do todo e das partes. Eu trarei depois algumas conceitualizações teóricas. Sempre todos eles falam do discurso da hermenêutica que vai das partes para o todo e de todo para as partes, que é o círculo hermenêutico. As partes estão ordenadas a serviço do tudo, do todo. Agora, vou mencionar alguns teóricos que conceitualizaram sobre a hermenêutica e vamos falar da evolução. Primeiramente, eu vou me referir a Schleiermacher, que depois de permanecer na área da teologia hermenêutica, surgiu na época do romanticismo em todos os textos, passando dos textos bíblicos para qualquer texto. Aí Schleiermacher vê na hermenêutica um processo de reconstrução do espírito dos nossos ancestrais, pensando num círculo hermenêutico para interpretar os textos, e postula que a correta interpretação deve ter uma dimensão objetiva relacionada com a construção do contexto do autor e outra subjetiva, que consiste em ir para o local, o espaço do autor, entendendo o sentido do discurso a partir da linguagem. Uma frase deve ser entendida a partir de seu contexto, a partir da obra, a partir da biografia de um autor, a partir da sua época, história e de sua história. Então, como comentei, aqui introduz Schleiermacher a linguagem. Eram textos enquanto a escritura, mas aqui já passa ao fala do verbal. Bem, define a hermenêutica como uma reconstrução histórica e adivinhatória, objetiva e subjetiva de um discurso. Dizia que para ter um entendimento claro de um texto, era necessário reviver a experiência do autor quando escreveu. O ato interpretativo era análogo ao ato original da criação do documento. A operação fundamental da hermenêutica tomará a forma de uma reconstrução, onde eu tenho que poder reconstruir a partir de seus elementos como se eu fosse o autor. Isto é, não é apenas uma questão de empatia que está por aí, mas também é um intento de tentar vivenciar o que o autor do texto ou da linguagem viveu no seu momento. Schleiermacher é o primeiro que fala de uma visão fundamental da hermenêutica como a universalidade, isto é, que deveria se poder aplicar além dos textos, deve poder se aplicar a toda a correção, a todos os fenômenos do entendimento. E, no círculo hermenêutico, é uma abordagem de tudo e das partes. Vemos, então, como o conceito evolui. Wilhelm Wilke, quem, no sentido da universalidade que eu mencionei de Schleiermacher, sustenta que a interpretação hermenêutica não tem de ser aplicada apenas a textos escritos, mas a todas as expressões humanas, como conduta não verbal, sistemas culturais, organizações sociais, sistemas conceituais científicos ou filosóficos. Wilke coloca o problema, coisa muito importante,
coloca o problema hermenêutico no âmbito da psicologia, afirmando que entender é transportar a outra vida. Isto é, a interpretação é a captação de uma vida psíquica por outra vida psíquica diferente da primeira. Plantei, coloca ele como vê a hermenêutica aplicável à ciência, portanto, deveria fundamentar o seu rigor. Aí, com esse autor, temos um interesse de que possa ser aplicada a hermenêutica e, por isso, ser confiável e ter as características do rigor enquanto à investigação, distinguindo as ciências puras das que buscam explicar os fenômenos a partir de hipóteses e leis gerais, da ciência do espírito, que buscam entender uma individualidade histórica a partir de suas manifestações exteriores. Então, aqui fala da validez das ciências do espírito, como ele chama, independente de que a metodologia seja diferente das ciências exatas. Diz que a metodologia das ciências do espírito é uma metodologia do entendimento. É um processo de entendimento que consiste em recriar em um mesmo sentimento vivido pelo autor, partindo de suas expressões. A técnica básica de Beauty é o círculo hermenêutico, que está presente em todos os autores, que é o movimento de pensamento que vai do tudo para as partes e das partes para o todo. O nível de entendimento fala de que as partes recebem o significado do tudo e o tudo tem o significado das partes. É um processo dialético que um leva ao outro em relação ao que a pergunta e a resposta vai fazendo esse movimento entre uma dialética de duas pessoas e também das partes e do tudo. Ele fala da noção de estrutura como a ideia de captar a coerência dos diversos elementos em função de sua funcionalidade consciente e inconsciente. A coisa importante é que ele aqui já refere esses termos de consciente e inconsciente. Se apresentam situações, comentários, linguagens, textos, onde vemos por baixo disso um processo inconsciente. O componente essencial da hermenêutica das ciências humanas, para ele, é a tríade que inclui o vivido, a expressão e o entendimento. E que não é possível tirar essa tríade que está se repetindo constantemente. Ele fala que o papel essencial da hermenêutica é fundar a validez fundamental da interpretação sobre a que descansa a segurança da história. A compreensão e a interpretação são métodos que traduzem a busca de sentido e de expressão, sendo ainda mais originária do que a vida mesma. Depois irei me referir, porque são por tempos, eu coloquei de forma cronológica, vamos falar de Martin Heidegger, Heidegger, para ele, a hermenêutica muda de objeto de vocação e de estatuto, objeto. Por quê? Bem, porque já não fala dos textos, né, das ciências interpretativas, mas da existência mesma. Muda de vocação porque já não vai no sentido técnico, normativo ou metodológico, mas uma função fenomenológica mais destrutora, mais de destruição. Depois vou me referir a essa destruição. E também muda de estatuto, porque não se remite apenas a uma reflexão fundada, baseada na interpretação, como Dilthey fez, mas o entendimento que pode se confundir com a própria filosofia, focada mais para o ser.
fala que pretende deixar de considerar a hermenêutica como uma forma de entendimento de outras épocas e pensar a hermenêutica como uma forma fundamental de se situar o ser humano no mundo. Para ele, existir é compreender. Então, aqui temos uma mudança, bem como os outros teóricos iam para questões que tinham a ver com textos antigos, Heidegger inclui como parte da existência, e foi referência a que é possível levar a cabo com questões presentes, sem deixar de ter o ponto de vista do bíblico, da historicidade que estará presente. Também diz que o ser humano é um ser interpretativo, é a forma natural de ser de um ser humano. Fala que as tentativas cognitivas para o conhecimento são expressões da interpretação e que, de fato, a experiência é formada através de interpretações que vamos nos fazendo, criando em relação ao mundo, na medida em que o conhecemos. Ele pensa que não existe uma única verdade além do nosso compromisso com o mundo, e critica buscar uma metodologia que possa garantir uma verdade não afetada ou distorcida pelos desejos e perspectivas humanas. E condena como abstração toda tentativa de separar o sujeito do seu objeto de estudo, para conhecê-lo melhor, adicionando que o ser humano conhece através da interação e o compromisso. Diz que a tarefa da hermenêutica não é se resignar à historicidade, mas esclarecer. Então, aí vemos a importância da hermenêutica e poderíamos falar de eu prefiro que possamos falar de contratransferência quando relacionamos com a psicanálise. Não estamos liberados de sentimentos, de objetivos, enquanto o outro, e vemos que não há problema, mas temos de considerá-lo. Depois também pensa numa hermenêutica da facticidade, isto é, que a ideia da facticidade tem a ver com a condição de fáctico, aquilo vinculado aos fatos ou que se fundamentam neles. Uma filosofia que tem por objeto a existência humana entendida como ser hermenêutico. Nós, naturalmente, somos seres hermenêuticos. A existência aqui fala que uma escolha que pressupõe que a existência é de um ser de interpretação por si mesmo. Então, deve ser susceptível de interpretação, ou com necessidade de interpretação e sempre vivida a partir de determinada interpretação de seu ser. Temos, então, que a hermenêutica para ele tem a ver com a existência individual de cada um, para contribuir, para acordá-la. Aqui fala da destruição, que eu vou esclarecer, porque ele considera que a existência trata de se evitar, porque a hermenêutica tem que atender às suas tarefas através da destruição, fazendo tarefas e afirmando que temos de mexer a existência, porque é necessário destruir as interpretações que a mantêm no estado de dormência. A tarefa de uma hermenêutica é que a reconquistar a existência e sua questão fundamental do ser contra a tendência a se ocultar. A fenomenologia é o que não se mostra, mas precisa ser colocada em evidência. O esquecimento leva à destruição, colocando na mesa uma descoberta destrutora num sentido positivo. É como uma deconstrução. Por isso é uma destruição positiva do produto,
e fazê-lo desoxidante para redescobrir o fenômeno que ficou recoberto. O caráter hermenêutico da fenomenologia que deve anunciar para Heidegger o autêntico sentido do ser e as estruturas fundamentais de seu próprio ser. Para ele, a interpretação não é apenas que a explicação da compreensão, isto é, nós compreendemos e, através dessa compreensão, fazemos a interpretação. Ele diz que é uma interpretação explicitante, porque toda compreensão tem um haver prévio, sempre o prévio é importante, um horizonte a partir do que compreendemos, e começamos com isso, uma forma prévia de ver, com certa intenção ou ponto de vista, e uma forma prévia de entender com uma conceptualidade que se antecipa ao que deve ser compreendido. Então, não chega nem o investigador, o hermenêutico, como sozinho, ele traz cargas como as que nós estamos mencionando hoje. Também diz, sobre as suas reflexões da fala, pensava que é a casa do ser, a fala da voz, a relação hermenêutica. Portanto, aqui vemos como para Heidegger a linguagem verbal dá também uma grande importância. Depois irei me referir a outro autor muito interessante, que é Hans Gadamer, que destaca a influência da nossa condição como seres históricos, com particular de forma de ver, com atitudes e conceitos ligados a línguas, com valores, normas culturais, estilos de pensamento e de vida, e que tudo isso aproxima o pesquisador com expectativas e cuidado com preconceitos do que pudesse ser objeto observado. A interpretação, então, tem a ver com uma fusão de horizontes. Essa fusão de horizontes é entendida como uma fusão dialética entre as expectativas do intérprete, que chega com elas, e o significado do texto, o ato humano. E afirma que não há uma correta interpretação, que não é possível ter um conhecimento objetivo. Devemos explorar as questões subjacentes em que acontece a compreensão. Ele se inspira no humanismo, enquanto que o principal não é produzir resultados objetiváveis, mensuráveis, mas contribuir à formação e à educação dos indivíduos, desenvolvendo a sua capacidade de juízo, de julgamento. Devemos superar as nossas próprias particularidades, que nos abrem outros horizontes e nos leva a reconhecer a nossa finitude. Para ele, a compreensão é realizada a partir de certas expectativas e ponto de vista que é uma herança do passado e do presente, mas que nem sempre podem manter a distância nessas situações. E acha irrisório orientar em verdade, a compreensão para o ideal de um conhecimento sem preconceitos. Ele fala que a historicidade faz possível a questão crítica da hermenêutica, e enfatizando que temos de reconhecer preconceitos legítimos, que inclusive podem favorecer a compreensão, mas também reconhecendo aqueles preconceitos que não favorecem, ao contrário, podem obstaculizar. Nós temos de ter muita clareza de ambos preconceitos nesses dois sentidos. Ele busca uma consciência adequada para o trabalho da história, e compreender deve ser pensado menos como ação da subjetividade, que como se deslocar de um mesmo, onde o passado e o presente se encontram numa contínua mediação chamada da fusão do horizonte. São as expectativas do intérprete
e a quem é questionado, e também do presente e do passado, que devem estar em contínuo movimento. O intérprete, quando compreende, coloca do seu, mas isso seu é também de sua época, de sua linguagem, de seus questionamentos. Compreender para ele é aplicar um sentido ao presente. Pensem isso na psicanálise, porque temos de pensar se todos esses conceitos que eu estou descrevendo de diferentes autores poderiam ter um paralelismo em relação aos conceitos psicanalíticos. Peço a vocês que vejam com esse olhar de como achar a psicanálise, esse seria o objeto de estudo e a nossa categoria analítica, achar a psicanálise na hermenêutica. Gadamer afirma que o processo da compreensão e seu objeto são essencialmente linguísticos. Ele também valoriza muito a linguagem falada. A linguagem entendida a partir do diálogo pode se abrir a tudo que pode ser compreendido e a outros horizontes linguísticos que ampliam os nossos. A tradução e o diálogo sempre são possíveis. A linguagem também. Essa frase é interessante. Diz que a linguagem encarna a luz do ser, onde o ser das coisas é expresso. Agora menciono sobre Paul Ricoeur, uma pena porque já não tenho quase tempo e vão faltar alguns autores, e não vou poder mencionar todos, mas posso mencionar sobre Ricoeur, que propõe a hermenêutica como o modelo mais apropriado para as ciências humanas. Ricoeur estudou diferentes conceitos, disciplinas, estudou fenomenologia, psicanálise, estruturalismo, teoria sobre a linguagem e ação e a hermenêutica. Com tudo isso, o que ele pretendia era estruturar uma metodologia para estudo dos fenômenos humanos, qualquer fenômeno humano. Sobre a pesquisa da ação humana, diz que o autor não pode proceder como se fosse consciente do que ela significa. Há como a... Está disfarçada essa ação. Ele propõe uma hermenêutica da distância. Isto é, o que faz que surja uma interpretação é o fato de que haja uma distância entre o emissor e o receptor. Então, categoriza duas hermenêuticas. O sentido como se é oferecido, tal como está, tal como em espera de orientação. E outro tipo é a que toma distância da experiência imediata do sentido para reconduzir para uma economia mais secreta, desculpa. São duas formas diferentes da interpretação. A primeira, baseada como uma hermenêutica da confiança ou da recoleção do sentido, aceitando o sentido tal como oferecido ao entendimento, orientando a consciência. E fala de outro tipo de interpretação, que se opõe à que comentei, que é uma hermenêutica da suspeita, que desconfia do sentido como é oferecido, porque pode trazer enganos à consciência. O que parece verdade pode ser um erro, uma mentira ou uma deformação. Para Ricoeur, explicar mais é entender melhor. Refere que somos os agentes da história apenas na medida em que somos seus pacientes. Isso que nunca estamos na condição absoluta e, em maior medida, estamos de herdeiros. Não sei se vocês querem comentar sobre os autores. Vou explicar depois disso. Uma metodologia hermenêutica dialética que realiza
Miguel Martínez, quero falar sobre como a sua proposta de como levar a cabo uma pesquisa a partir da metodologia hermenêutica. Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida antes de seguir? Vocês que falam. Bem, alguém gostaria de comentar? Pode levantar a mão para participar com as reações que temos aqui na parte inferior da tela e vamos dando a palavra dessa forma. Eu gostaria muito, Graciela, se você pudesse explicar esta aplicação da hermenêutica à metodologia de investigação. Seria muito bom que você pudesse fazer. Sim, é importante que na prática possamos seguir algum caso para ver como é aplicável a investigação. Então, para seguir, para continuar, Rogério, você gostaria de comentar alguma questão? O que chamou a atenção desde o começo da apresentação da hermenêutica como campo de investigação foi o trabalho com a relação existente, ou melhor, o conjunto das possíveis relações existentes entre as partes, que, por sua vez, permite, em vários níveis, o encadeamento dessas partes e, no entanto, não se torna explícito, embora tenha uma materialidade própria, que ordena em diversos níveis os significados do todo. Exatamente, é isso mesmo, Rogério. Por isso fala da fusão, horizontes, então sempre é uma dialética. E é uma questão espiral, digamos assim. A todo nível, você vai para as partes e para o todo, e o todo manda para você para as partes, e as partes para o todo. Então, definitivamente é assim como você coloca, acontece em diferentes níveis e de profundidade, também condutuais, e o tempo todo estão sendo colocadas várias dimensões. Temos uma pergunta no chat. Você poderia mencionar, aí eu anoto. O último autor que você falou, Riquer. Como escrevo o nome? Rico é Riquer. Paul Riquer. O texto de Riquer pergunta isso. Por favor, não falem ao mesmo tempo, porque não escuto. O texto, você tem, independentemente como se fosse um arquivo, não como se fosse, como arquivo para compartilhar através do chat? Sim, eu vou compartilhar a minha apresentação, que está em PDF, e também em slides, em PowerPoint. Portanto, eu posso compartilhar, claro que sim, o texto através do chat. Tomara vocês possam revisar os slides, porque são muito interessantes. Sim, obrigada. Está a pergunta pendente, Graciela. Você ia falar da aplicação da hermenêutica, uma metodologia que estão desenhando? Não, Miguel, não é na associação. É a minha intenção, de fato, com a Adriana Villarreal, conjuntamente com ela, que dirige o Centro de Estudo de Pós-Graduação, e também com o Instituto, coordenado pela Gabriela Mussi. Então, estamos pensando em fazer alguma questão em conjunto, e vou comentar de Miguel Martínez. Estamos adequando justamente para o que queremos fazer lá na associação. É um projeto que está iniciando, então
prefiro compartilhar os dados que tem Miguel Martínez para uma investigação. Miguel Martínez, ele faz isso em 1996. Então, é posterior a todos os autores que eu mencionei. Ele fala e propõe um método hermenêutico dialético. Como ideias centrais de Miguel Martínez, ele diz que mais do que uma técnica, o conjunto de regras para evitar os mal-entendidos, a hermenêutica é um saber próximo à arte do diálogo. São duas pessoas que entram em contato, o autor e o leitor. A hermenêutica é baseada na dialética como um entendimento mútuo. O intérprete exposto constantemente ao erro não pode apenas acessar a verdade a partir do diálogo e intercâmbio de ideias com os outros. Ele divide, então, faz uma divisão do processo cognitivo, outra divisão do objeto de estudo e a interação dialética como compreensão e explicação. Ele faz uma analogia bem interessante sobre hemisférios, o direito e o esquerdo. E de sensibilidade e processamento. Dentro de seus processos metodológicos, encontramos que a dialética acontece em ambos os hemisférios cerebrais e acontece de forma neurológica entre o objeto está lendo, desculpe, uma influi no outro, e ele regula as intervenções. Vou explicar rapidamente. E ele diz que isso funciona com o cérebro, com ambos os hemisférios, que do direito para o esquerdo recebe um sinal, e esse sinal enviado novamente para o direito, e funcionamos, digamos, nesse tipo de pesquisa como se fôssemos apenas um cérebro, com dois hemisférios que estão em constante conexão. Também explico o que ele propõe como planejamento da pesquisa, para a pesquisa. E as estratégias do processo hermenêutico dialético. Primeiro, deve ser determinado o objeto que é perseguido. Isto é, se perguntar o que eu vou estudar e por que vou estudá-lo, delimitando claramente o que queremos estudar, mas também o que não queremos estudar, que poderia acontecer nesse campo. 2. Escolha da amostra. Depende do que pensamos fazer com ela e do que achamos que podemos fazer com ela, que vai do geral para o universal, e que temos de determinar uma estrutura definida no meio ambiente definido. Aqui temos a divisão do processo cognitivo que eu me referia. Fala de que devem ser escolhidos instrumentos e procedimentos de aplicação. Colocando como exemplo, diz que temos de utilizar procedimentos que permitam a observação repetidas vezes, isto é, ele fala que temos de gravar e filmar, ou pelo menos gravar as entrevistas desse processo. Temos de ir a ela várias vezes, temos de ter informações. Ele fala de transcrições e anotações. Ele fala de uso de provas e fala de uma entrevista que sugere que seja, depois de obter os dados, a entrevista se relacione com uma experiência pessoal ou de vivências presentes ou passadas. E depois de que a entrevista deve ser profunda, não estruturada e diretiva. Diz que quem entreviste, o entrevistador deve ter uma mente receptiva e sensível, e uma atenção flutuante a todo momento, fomentar a associação livre, facilitando a expressão no marco de sua experiência vivencial e de sua personalidade.
Depois, apresentar aspectos para explorar com investigação, agrupadas numa série de perguntas, que devem ser 10 ou, no máximo, 12, muito gerais, diferentes temas para que sejam semi-aberta. E depois um questionário como guia. O entrevistado deve se sentir como um co-investigador. Não é como a mesma postura, como que são 12 investigadores, que devem se sentir assim, quem está sendo questionado. Temos de dar o tempo necessário, não há em nenhum momento discussão de opiniões, não interrompemos o curso do pensamento a nenhum momento e deve contribuir o entrevistado com o que tenha na mente. Temos de convidá-los a que possa aprofundar em aspectos importantes e ter a liberdade para tratar outros temas que o sujeito ache que se relacionem. Fomentar isso de ir e vir de uma ideia para outra, claro que tem a ver com a investigação, e especificando aqui que pelo menos deve estar gravado o áudio da entrevista. E depois fala da interpretação dialética. As dimensões para explorar é o modelo hermenêutico que propõe que, a partir de que toda ação humana pode possuir várias dimensões, é necessário interpretar o seu verdadeiro significado para descobrir a natureza aqui, no contexto que acontece. E fala dos procedimentos metodológico, fala de que o procedimento metodológico básico é ouvir e ver. É melhor do que ver de fato, repetidas vezes, a determinados intervalos de tempo, as gravações, diálogo e imagem. Com as anotações correspondentes. E quando gravamos ou audiogravamos, estamos de alguma forma perante a escuta e a ambição. Portanto, isso deve ser feito de forma repetida e dar espaços de tempo para tentar se colocar em outro lugar para a interpretação. As dimensões básicas que fala são função, intenção, significado, condicionamento. E a orientação ideológica que ele tem é psicanálise, existencialismo, inclusive condutismo, como as coordenadas autonomia e estimulação interna e externa. A descoberta da intenção, a meta e propósito coordena e orienta muitas motivações, sentimentos, lembranças, pensamentos e condutas para um fim. A intenção é uma chave metodológica ligada ao conjunto de valores da pessoa que devem ser exploradas. Descobrir a filosofia da vida que guiam de forma explícita ou implícita a essa pessoa, que aqui se relaciona com o existencialismo. A descoberta do significado que tem a ação para o autor é feita através de uma compreensão interpretativa a partir da empatia. A compreensão é a redescoberta do eu no você, consistindo em internalizar os movimentos internos à ação e aplicar máximas de conduta, generalizações de vivências pessoais derivadas da introspecção. Esse significado para o autor pode ser diferente do significado que a ação tenha para o investigador, quando ele coloca como fundo o seu marco de referência. A unidade de significado torna compreensível
atos humanos como um novo tipo de interação. Portanto, a descoberta da função, que é a ação, tem no autor, fala que a meta perseguida pode ser buscada ou procurada em uma forma não consciente. A função pode estar oculta. A dinâmica do sistema inconsciente precisa de uma técnica de interpretação que possa decifrar as distorções e os deslocamentos, entender um autor melhor do que ele mesmo se entende, através da linguagem não verbal, lapsos, entre outros, não apenas verbal. De conceitos da psicanálise como tendências, impulsos, mecanismos de defesa, consciente, inconsciente, simbolização, transferência, contra-transferência, metáforas, entre outras. A determinação, então, isso é bem importante, do nível de condicionamento ambiental e cultural. Aqui, Martínez nos fala de que temos de considerar a relação com o nascimento num lugar, num tempo determinado, num país com uma tradição cultural e o que isso implica. Não podemos tirá-lo a partir desse marco de referência. O aprendizado que vai amoldando numa dialética de interação, de assimilação e que vão formando a estrutura de personalidade com as características e traços individuais que o definem como pessoa. Temos de considerar isso a partir dos conceitos, inclusive condutistas, como estímulo, resposta, condicionamento, aprendizagem social ou conduta aversiva. Diz que a meta de toda investigação consiste em ter uma descrição que explique claramente o objeto estudado. A descrição tem de se adequar à natureza específica do objeto, sendo a linguagem verbal o meio mais rico e complexo inventado pelo homem. É uma expressão verbal que, se é precisa, rica é um meio para fixar e transmitir a conduta humana. Graciela, temos 25 minutos. O que você acha se abrimos o espaço para o diálogo com o grupo? Claro, lógico, sim. Quem gostaria de fazer comentários em português, em espanhol? Adriana, por favor, Pontinelli. No chat, por enquanto, não temos mais nada escrito. Adriana Pontelli, por favor. Boa noite. Como estão? Escutando você, não consegui tirar alguma nota, mas vim escutando de diferentes autores que vêm de outras disciplinas da filosofia, como um diálogo muito rico entre as contribuições que fazem a filosofia, que pode dialogar em algumas questões com a psicanálise. Eu fiquei com essa questão da hermenêutica, quando a Graciela perguntava de que forma poderia se vincular com algum conceito psicanalítico, primeiro que eu pensei foi uma situação para entender a questão da interpretação. E depois eu articulei isso com a contratransferência. E a associação, foi a associação que eu fiz. E durante a pandemia, uma paciente que eu atendia, que tinha suspendido o tratamento, volta à consulta, eu pensei, bem, tem a ver com a situação da angústia pela pandemia, e iniciamos o tratamento online. Em certo momento, ela falava da sua angústia, né, que tinha a ver com a pandemia. E claramente isso aparecia como sempre manifesto. E, em certo momento, eu tenho muita tosse, não posso controlar, e para não entorpecer a situação, fico mutada,
porque eu estava tossindo, não podia falar, eu estava me afogando. Isso angústia a paciente, porque tudo era via telefônica. Portanto, ela se desespera, começa a se angustiar. Eu não podia nem responder, porque eu não podia respirar. Quando eu consigo melhorar e respirar melhor, expliquei a ela que eu me afoguei e ela traz uma questão que nunca tinha trazido. E é que a sua mãe, quando ela tinha uma semana de vida, ela, quando tomando leite, se engasga e se afoga, e a mãe entra em desespero e dá a criança para a avó para que a segurasse. Eu queria trazer esse fato pontual que até agora não tinha saído. Eu fiquei pensando no conceito, porque em certo momento que falava de interpretação como a possibilidade de ir do pensamento para o discurso ou vice-versa, eu vi nessa questão, que eu poderia dizer como contratransferencial, que eu não sei por onde se passou, porque ela vinha falando de uma angústia inespecífica, mas não sei em qual momento eu pensei, quando eu pensei alguma coisa, porque apareceu essa questão fáctica. Bem, queria trazer isso porque eu consegui relacionar como uma espécie de colocar em palavras isso e buscar também. Tem o som picotado, eu sinto muito. Não sei se fui eu ou alguém, ou a Adriana, mas eu não estou recebendo muito bem o som, está um pouco picotado. Bem, vemos a ação, isso eu tenho um pouco, a minha conexão um pouco instável. Bem, isso tinha a ver justamente com o agora, essas dimensões a que nos referimos de ir para o passado, para o presente, ao todo, as partes e as partes ao todo. Claro que esse é um exemplo muito bom para explicar o conceito, uma questão hermenêutica aplicada na clínica, Adriana, que você compartilha com seu paciente. Obrigado pelo exemplo. Só um minuto. Gostaria de comentar. Sempre dizemos que o processo psicanalítico é hermenêutico, que é um processo de decifrado. O que coloca Martínez é uma coisa a mais. Acho que utilizar a hermenêutica para tentar definir uma metodologia. A proposta de audiogravar, videogravar e revezar com os pares é o que falamos na primeira aula, exatamente. E já envolve um processo metodológico baseado na hermenêutica, que é decifrar os textos e contextos que você falou na aula passada. Gostei muito do título do seu trabalho, da sua aula, porque o que nós fazemos na metodologia hermenêutica é uma metodologia onde temos de decifrar o texto e contexto. O exemplo da Adriana, achei muito lindo. Não sei até onde nós poderíamos chamar de enactment, onde você teve esse abscesso de tosse, e depois teve que compartilhar isso com a paciente. Mas um abscesso, um mato, que é uma conduta. Tossir é uma conduta. Gostei muito isso de sua apresentação. Parabenizo a você, Graciela, e Isabel é quem comenta agora. Levantem a mão para comentar, por favor, seria interessante ouvir seus comentários. Aqui, levantem a mão para compartilhar e comentar. Claro, muito bem. Meu comentário é mais esotérico, porque a Adriana, de alguma forma, entre aspas, ela
culpada de uma questão transferencial específica da paciente, mas acho que é um nível de comunicação, porque já aconteceu comigo, com outros pacientes. Isso que comenta a Adriana, que você, como terapeuta, tem uma reação corporal que permite ao paciente reavivar, evocar memórias passadas que começam a ter um novo significado. Eu queria dizer, Adriana, que acho que há uma comunicação corpo a corpo na sessão, muito mais difícil de investigar, mas que tem a ver com a hermenêutica, porque é o vivido durante a sessão. E o nível da hermenêutica tem a ver com registrar o vivido, que inclui o corpo. Não, ainda não colocamos muito o corpo nas nossas discussões em relação à contratransferência, mas acho que aqui abrimos um questionamento onde o caminho da psicanálise e a hermenêutica vão juntos, na busca de um sentido. Queria dizer isso. Isso é mais esotérico que eu estou dizendo, mas pelo geral, nós, psicanalistas, resolvemos tudo com o conceito de contratransferência, mas quem sabe poderá haver um novo conceito que fale da comunicação corporal que acontece numa sessão, porque como foi a sessão? Há muitos russos que chegaram aqui não sei se acontece lá no México, há uma psicanalista que se aproximaram de Abdeva, porque são um casal, para aprender. Eles se aproximaram a nós e ele quer também quer aprender espanhol, e ele fala que ele tem simpósios. Antes de sair da Rússia, nunca falou aos pacientes que vinha para a Argentina, não sabia em relação a éticas, será que informamos que vamos embora ou não, que você... será que vão perguntar questões políticas, etc.? Então, não falou para ninguém que ia sair da Rússia. E uma paciente um dia perguntou a ele, e ele falou, decide dizer, a pergunta é, o doutor está raro, está diferente, acontece alguma coisa? Ele falou, sim, eu vou ir morar na Argentina. A partir desse momento, que por uma neutralidade que nos ensinam nos institutos de formação, ele não tinha falado nada. Mas a partir desse momento foi muito interessante tudo o que se recuperou da experiência dessa paciente com os seus pais. Essas dúvidas do analista, o que tinha a ver com o paciente? Ficamos pensando nessas coisas. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Agora você comenta, Isabel. Teresita, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu queria perguntar para a Graciela se esse tipo de trabalho pode ser feito com biografias, não, digamos, com pessoas com as que interagimos, mas através de escritos, de biografias, de pessoas que nem está viva como para poder fazer entrevista. Será esse tipo de texto autobiográfico, esse tipo de histórias? Sim. Vou responder para a Teresita? Ok. Sim, depois a Isabel, você pode comentar do chat. Também responder para a Isabel. Sim, Teresita, claro, é possível aplicar dessa forma. Quando surge a hermenêutica, a intenção era justamente pelos textos, para dar intenção e sentido, porque havia uma confusão, e cada quem interpretava de forma diferente, inclusive de forma contraditória. Então, claro que isso que você comenta, podemos ter Mamacari, por exemplo, não sei se leram,
que fala de Freud e contextualiza nesse momento, tal teórico estava nisso. Então, todos esses livros têm uma função hermenêutica. Falam de como estava James, por exemplo, quando faz uma biografia. Bem, todos colocam contexto cultural, social, a todo nível, porque apenas assim podemos entender com as obras de Freud, e muitas vezes entendemos que não é o mesmo que ele falou em 1917 que em 1920 e 30. Claro que sim, Teresita, os textos, uma obra, uma biografia, claro que é abordada da hermenêutica a riqueza para entender o autor. É incomensurável, sem dúvida. Obrigada, muito obrigada. Não, por favor, Isabel, eu coincido com vocês nessa questão do corpo. No início, ler Martínez, como que a ação, a conduta, claro, mas definitivamente é claro que é uma questão que temos de colocar na mesa. Talvez nos vamos para a linha das fantasias do paciente, e claro que são importantes, e nos trazem muita riqueza para o trabalho. Por isso, Adriana, eu insisto que foi muito bom o seu exemplo, porque são condutas, ações complexas, e que podemos tratá-las de diferentes arestas, fazendo honra à hermenêutica para o que aconteceu entre a sua paciente e você, que claro que ela estava, que isso está totalmente relacionado com a hermenêutica. Isabel, 2 comentários no chat. Eu fiz a tradução com o DePel, mas está em português, para quem fala português, ou a tradutora nos ajuda. Dayan, na hermenêutica, necessariamente precisaria encontrar os temas comuns do discurso? Estive em uma banca essa semana onde o trabalho utilizava uma metodologia baseada na hermenêutica, porém, me pareceram mais ligadas às repetições do que às relações. Tayana dirá se o meu espanhol está bom. Muito bem. Não, depende. Você tem de delimitar qual será o seu objeto de estudo. Talvez aqui o objeto eram as repetições. Então, é muito válido abordar desde a hermenêutica repetições. Desconheço a pesquisa que você fala, mas o que acho que seria o tema de pesquisa através da metodologia hermenêutica sobre as repetições, não sei se de diferentes pacientes ou transgeneracional, é o tema em comum. Há tema em comum nisso. Bem, adicionou que não era uma prova, era uma qualificação que assistiu, não sei o que quis dizer, o dicionário, não sei, aqui não prestou dicionário. Tayana, o que você quis dizer? Não quero abrir o microfone, não é banca, e sim uma qualificação a qual assistiu. O que você quis dizer? Estão perguntando qualificação enquanto a Rogério vai ajudar. Rogério, por favor. É a defesa da monografia. Nós chamamos banca a defesa, mas há uma prévia defesa que não é a final, que não é a última. Nós chamamos de exame de qualificação da monografia. Isso, ok, obrigada. Que bom. E era a partir de uma abordagem hermenêutica? Tayane, ela está dizendo que sim. Eu quero falar. Você vai falar, Tayane?
Tá, ok. Temos, Posso sim, falar? pode sim. Era sobre uma abordagem hermenêutica dentro da fenomenologia, onde avaliaria o discurso e a repetição de queixas em pacientes que tinham uma queixa em comum. Então, parecia que seria utilizado, inclusive, um sistema para fazer essas caracterizações. Não seria uma abordagem de pares, mas sim por sistema. Então, é algo até mais automático. E aí, me pareceu nesta apresentação de que a hermenêutica seria este sistema, quase como um equivalente à hermenêutica. Então, me deixou um pouco confusa quando eu ouvi a apresentação, que me lembrou muito mais a contratransferência, ou pegando um outro viés de uma outra qualificação que eu pude acompanhar, sobre um terceiro analítico criado ali através da relação, um terceiro sujeito, talvez. Então, me pareceu muito mais algo que se cria entre a relação terapeuta e o paciente do que o que ficou para mim nesta apresentação, de que talvez seria um instrumento de coleta de dado. Eu não sei se ficou claro, mas para mim tinha então essa leitura de ser um instrumento de coleta de dado, e aí hoje me faz pensar que talvez é uma forma de se relacionar ou de entender parte do que se cria na relação. E aí, é isso. Exatamente, Tayane. O que você comenta também dizia Rogério, são várias dimensões. Então, claro, você pode utilizar uma metodologia hermenêutica para colheita de dados, de informações. E também você pode fazer uma interpretação a partir da hermenêutica. Sim? Portanto, na hora da interpretação, a partir da hermenêutica, tem certas características, mas podem ser utilizadas apenas como, por exemplo, para chegar ao nível de colheita de dados, que depois, claro, você vai interpretar. Você pode, além disso, e sim, então sim, pode ser, você pode aplicar a metodologia para muitas coisas, para diferentes dimensões, dependendo do que você queira investigar, e sua aplicação é muito variável a todo momento da pesquisa ou investigação. Tem muita riqueza, sem dúvida alguma. Adriana e Goyo. E depois eu. Bem, a partir da pergunta da Teresita, em relação a se a hermenêutica é aplicável às biografias, aos textos, eu fiquei pensando que, não sei se ainda se usa, mas a psicanálise aplicada às obras de arte, lembram? É uma hermenêutica. De fato, uma vez eu trabalhei com um pintor argentino, Carlos Alonso, que a sua filha desapareceu durante a ditadura militar por 8 anos, ele não conseguiu voltar a pintar e depois inicia uma série chamada de Mãos Anônimas, e eu quis trabalhar com essa problemática, investigar, e o que aconteceu comigo foi que eu sei um pouco de arte e, de repente, tentar interpretar a pintura de Alonso a partir de algumas questões. E no momento, em algum momento eu falei com colegas que trabalhavam em investigação e me perguntaram, por que você não, por exemplo, não pega as palavras do Alonso, trabalhar sobre o que ele tinha escrito? E eu consegui fazer essa articulação, em vez de tentar interpretar, digamos, sem uma ferramenta, em um contexto artístico, exatamente, eu peguei os textos e os comentários, entrevistas que Carlos Alonso tinha dado, tudo o que ele tinha escrito para poder me aproximar.
sempre com a ideia de dizer, bem, talvez poderíamos pensar ou atribuir um sentido à pintura, principalmente que Carlos Alonso vive, se ele soubesse disso, mas eu peguei, então, ele está velhinho, mas eu peguei coisas que ele tinha escrito e dito para me aproximar de uma interpretação. Era isso que eu queria comentar. Exatamente isso, Adriana. Existe na arte, é possível se aproximar, ter essa aproximação a partir da hermenêutica, e há quem já aplicou isso. Definitivamente sim, não é o mesmo ver uma obra sem contexto, sem história, sem vivência, sem historicidade, e quanto mais você saiba, claro que é muito mais rico, lógico que sim, a interpretação de obras de arte e a psicanálise aplicada funciona sob a metodologia da hermenêutica, sem dúvida. Eu apenas queria apoiar o que você está comentando. A hermenêutica é uma metodologia de decifrado. A psicanálise é hermenêutica em geral, uma psicanálise individual, de casal, grupo, família, a psicanálise aplicada nas obras de arte e literatura é uma espécie de decifrado, de decifrar os textos, e você insiste, e eu acho de muito valor na sua apresentação, você insiste no contexto, a conduta, as faces, os gestos, os momentos e a articulação desse contexto com o texto. Porque antigamente a hermenêutica era pensada como arte de decifrar textos apenas. Exatamente. Acho que fica muito limitada essa interpretação. Então, aprofundando um pouco sobre a repetição de dados, há muita metodologia, inclusive aplicações computacionais para buscar repetições de dados na linguagem. E a ideia de decifrar acontece sobre essa... Já foi embora, Isabel, a partir da narrativa. Exatamente. Então, a hermenêutica é aplicada sobre os dados e sempre fala de um decifrar simbólico. Mas alguém gostaria de comentar, porque estamos já encerrando a nossa aula de hoje. Rogério, você gostaria de fazer algum comentário? Ou mais alguém? Un montonazo, pero no sería conveniente por el horario. Me encantou, eu gostei muito do seminário e estou pensando em muita coisa, achei muito interessante. Tem um elemento de recursividade que faz com que, além da articulação de significados entre as partes no todo, novas configurações do todo também reescrevem as formas de configuração das partes, o que vai ao encontro da noção de Nachtraglichkeit, a noção de a posteriori em psicanálise. Mas isso Muy bien, muy bien. Exatamente, é para abrir a discussão. Quero retomar, então, e lembrar a todos que na próxima quinta-feira é o nosso encerramento dos cursos, e Rogério trará uma aula sobre métodos clínicos aplicados. Então, acho que o mini curso sobre como vamos reunir os nossos conhecimentos em relação à psicanálise
que seja o princípio, o início de continuar com isso. Eu quero seu comentário e dizer e agradecer a todos vocês a sua presença, me desculpar também porque a tecnologia não me favoreceu, não eu mesmo, quando você compartilha slides, a leitura não é muito boa, na verdade, mas por isso eu quero agradecer que tenham tido paciência e tenham me escutado. Mas acontece. Não se preocupe, Graciela. Espero ter sido clara e não tanto tediosa. Não, o seu discurso foi muito acessível. Eu consegui, então, continuar, eu consegui transmitir o conceito de hermenêutica. Até breve, até a próxima quinta. Obrigada.